Boa noite. O programa de hoje traz uma história muito emocionante. Como você se sentiria se fosse diagnosticado com uma doença sem cura e precisasse de um transplante? O nosso convidado não perdeu as esperanças. Vamos conhecer essa grande história? Roda a vinheta. Ele nasceu na cidade de Presidente Venceslau, mudou-se para Osasco e, em 1979, chegou em Campinas. Pai de 2 filhos na época, o Vander e o Wagner. Ele se viu na fila do transplante de fígado em 1996. E muito além do milagre de conseguir um novo órgão, ele também teve uma outra grande graça, ver a filha mais nova nascer, a Fernanda. Eu tenho a alegria de receber hoje o Dalécio Pastor. Seja muito bem-vindo, Dalécio. Como é que o senhor está? Boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo bem, Rafa? Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Porque sempre às ordens. Dalécio, antes de nós falarmos do transplante, eu queria saber um pouquinho da sua vida. Então, o senhor nasceu em Presidente Venceslau. Eu nasci em Presidente Venceslau, de lá fui parar em Osasco com 6 anos de idade. Osasco, fiz minha carreira profissional, dei início a ela na cidade de São Paulo. Meu primeiro emprego foi no Bradesco, na Cidade de Deus, e posteriormente fui mexer com modelo e tal, propaganda e tal, e fui parar na IBM do Brasil. E da IBM, então, eu fui para a CESP, e da CESP, a pedido do então governador na ocasião, me pediu que eu viesse para Campinas para tocar a informática da CPFL, junto, evidentemente, com outros profissionais. E foi o que aconteceu. E vim para cá em 79, acabei fixando residência aqui na cidade de Campinas. Já tinha muitos amigos aqui e aqui fiquei. Um deles, o Zé Carlos, que me conheceu no nosso time em Ponte Preta. O senhor é ponte-pretano, então? Sim. Gosta muito de futebol? Vivi em torno disso. Fui empresário de jogador, lá atrás, no início, e eu gosto de fazer até hoje. Até hoje o senhor acompanha? Acompanho, faço parte do conselho da Ponte Preta, já pela 3ª vez, como membro da diretoria. Dalécio, como é que foi a mudança de cidades aí, entre Presidente Venceslau, Osasco, depois Campinas? Bom, o primeiro, que foi Presidente Venceslau, Campinas, era muito... 6 anos de idade, não dá para lembrar de muitas coisas. Mas aí o estudo e tal, São Paulo, primeiro emprego no Bradesco, na Cidade de Deus e Osasco. O senhor fazia o que no Bradesco? Trabalho com informática. Aprendi lá. O senhor já começou com informática? Trabalhei a vida toda com informática, fora futebol. O senhor, então, porque futebol também eu trabalhei um pouco, eu negociei jogadores, fui empresário de jogadores, fui diretor de time, né? São Paulo, Ponte Preta, entendeu? É isso. 2 profissões. 2 profissões, graças a Deus, muito gostoso. E aí o senhor começou lá no Bradesco, lá em Osasco, com quantos anos? O senhor se lembra? Com 18 anos. 18 anos já ingressei. E como é que foi essa experiência de trabalhar num banco? Foi muito gratificante, muito bom, porque isso aí me deu sustentação pro resto da vida, né? Até hoje. Muito gratificante, muito bom. Houve uma série de coincidências nesse meio, a meu favor, né? Que me senti muito feliz com isso, porque me ajudou muito na minha carreira. Eu participei de uma gravação sobre computadores no Bradesco, que foi o primeiro banco a ter equipamento computador de grande porte, que na ocasião era comum, computador de grande porte, 1401, BA360, entendeu? E depois que, quando eu estava aqui na CPFL em Campinas, é que houve a migração para micros computadores. O computador da época do Bradesco devia ser enorme. É enorme, era o 1401 que tinha a CPU, vários periféricos de grande porte, impressora, tabuladora, calculadora, era tudo separado. Unidade de fita magnética, um computador 1401 na época,
O normal era ter 6 unidades de fitas, entendeu? 4 discos rígidos, era um negócio assim absurdo. E tinha que ter um salão enorme para compor esses equipamentos e fazer as interligações entre os componentes. E como é que foi acompanhar o desenvolvimento? Porque hoje nós temos um computador na palma da mão, né? O celular hoje é um computador. Exatamente. Como é que foi acompanhar esse desenvolvimento todo? É o seguinte, eu no Bradesco fui trabalhar um belo dia, a gente era perfurador de cartão perfurado, cartão de 80 colunas, tal, continha muita celulose, trazia problema da visão da gente. Eu, por exemplo, tenho blefarite, que é contraído da celulose do cartão perfurado, porque você, quando chegava na coluna 80, a máquina jogava esse cartão, ele passava perto da vista da gente e soltava um pó. Então isso aí me causou uma blefarite. Tudo bem, é contornável, eu convivo com isso normalmente. O que acontece? A blefarite causa irritação nas pálpebras. Tá. Tá entendendo? E cria uma caspa. Não é sempre que tem, mas volta e meia eu tenho que usar uma pomada porque cria uma caspa nos cílios, né? Uhum. É causado pelo cartão perfurado, na ocasião. Aí depois disso eu, dando continuidade, eu fui um dia trabalhar e a gente trabalhava à noite. Durante o dia era só mulher e à noite homens. Então eu fui trabalhar à noite e a gente não podia entrar. Por quê? Porque estavam filmando. E naquela ocasião tinha, era na Barra Funda, em São Paulo, uma equipe de uma empresa chamada do Primo Carbonari, que ele fazia filmagens, tal, propaganda, canal 100 do cinema e tal. Era muito interessante. Tinha gente que preferia ir no cinema assistir o canal 100 do que ir no cinema para assistir um filme. Olha que legal. Interessante, porque o canal 100 passava futebol como nenhuma TV passava na ocasião. Mostrava aquela grama umedecida, aquele orvalho, e aparecia o Zico, por exemplo, chutando a bola e voando aquelas gotas de orvalho da grama. Entendeu? E aí então eu, coincidentemente, naquela sexta-feira que eu não pude entrar, não só eu, nenhum dos perfuradores podia entrar. E eu lá de fora, coincidentemente nesse dia fui com uma camisa de gola rolê, que falava, né? Vermelha, que dava um destaque na imagem, né? Então, o Primo Carbonari lá dentro me olhou, acho que gostou de minha vestimenta, e pediu para o meu chefe me chamar. Então ele veio e me chamou, vem cá, entra aqui, o homem quer falar contigo. Aí ele pediu que eu fizesse como se estivesse executando um trabalho do início ao fim, entendeu? Pegando os documentos, perfurando o cartão, passando para uma conferidora, depois jogando para uma classificadora, para fazer a intercalação, na intercaladora 077, se não me falha a memória, fazia a intercalação dos cartões. Precisa tabular? Então vamos tabular. Jogava na tabuladora 407, fazia a tabulação daqueles dados e tal, e levava para o computador e fazia o processamento. Acabou fazendo toda a esteira de trabalho lá. Exatamente. Fazia a consistência daqueles dados. Aí removia os dados inconsistentes e rodava novamente, e assim por diante, até completar o trabalho. E aí esse homem me chamou o diretor da IBM que estava junto, Dr. Renato Calasso, chamou ele e tal, e aí, então eu fiquei conhecendo o Renato Calasso, e ele falou assim, olha, agora é o seguinte, você vai ter que ir na IBM me autorizar, assinar os documentos para autorizar a sua imagem no cinema, porque isso vai passar no cinema, a propaganda do computador do Bradesco. E muito bem. Chegou esse dia, fui lá e tal, me foi pago um cachê enorme, muito bom, muito bem recebido na época. E então eu assinei esse documento, autorizando a minha imagem, e recebi por isso, né? E aí o Primo Carbonari
me pegou e me convidou para que eu desse continuidade na carreira de modelo. Olha, que legal. Então aí eu lembro de uma que era da caneta Bic, que era no aeroporto, descendo as escadarias de um avião velho que estava encostado lá, mas na TV não aparecia que era velho, né? Aí eu desço e os colegiais, o artista chegou e tal. E eu pegava a caneta e ela me dava o caderno com a caneta Bic e uma tampinha falsa ali, quase caindo. E eu derrubava a tampinha no caderno. Quando eu derrubava, eu falava, sai tampinha. E aí eu fui convidado pela direção da IBM para ir prestar um serviço na CPFL. A CPFL, na ocasião, não era em Campinas. A sede da CPFL era na Avenida Angélica, em São Paulo. São Paulo. Aí eu fui lá para a Avenida Angélica e dei início a um trabalho. De fiscalização, de consertos, de aumento na dimensão de consumidores. Tinha que refazer os programas de computador e tal. E aí então a CPFL tinha uma data marcada já para mudar-se para Campinas, né? Para sair para Mojimirim, onde é a sede hoje. Aí eu tinha que concluir o trabalho e acabei vindo para cá, por uns 3, 4 meses. Aí nesse período eu fui chamado no Palácio, né? Que era o pessoal do Palácio do Governo quem... Que era uma estatal, né? Na época. Era estatal, exatamente, que administrava a CESP, né? E o governador, nessa ocasião, quis também que essa administração não ficasse só com a CESP, pegasse também a Companhia Paulista. E foi o que aconteceu, vindo para cá e tal, mas aí, como tinha ações da CPFL no mercado, isso não foi possível. Não foi possível. E eu acabei vindo para cá, fiquei aqui. E aí terminou o trabalho que eu vim fazer aqui, terminou, aí eu fui convidado para continuar aqui, que eu aceitei, evidentemente, e acabei me aposentando, mas eu tinha que voltar, o meu vínculo empregatício era com a CESP. Continuou. Então eu voltei para a CESP e me aposentei. Seu Dalécio, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa história maravilhosa do senhor. E no próximo bloco nós vamos entender mais o que fez a vida do seu Dalécio mudar de repente. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Estamos de volta com Histórias e Conexão e hoje conhecendo um pouco mais da história do seu Dalécio Pastor. Dalécio, o senhor estava falando um pouquinho da sua vida profissional, mas em 1995 o senhor começou a sentir alguns problemas de saúde, né? Como é que foi esses sintomas? Bom, eu me aposentei em 94, né? Em 94, em abril, eu me aposentei. E eu me aposentei e comecei a me sentir mal, né? Dor aqui, dor ali e tal, mal-estar de modo geral. E isso aí foi se agravando. Em 95, eu entrei num estado crítico de saúde, né? E esses sintomas, o senhor já imaginava que era um problema sério? Aí é que eu passei a tomar conhecimento que era um problema da hepatite C. Que na ocasião, na década de 80, né, a hepatite C, ela começou a ser difundida nos meios hospitalares, né, médicos e tal, como um problema gravíssimo. Por quê? Porque eles não viam cura para isso, na década de 80. Aí, na década de 90 é que foi descoberto um remédio que combatia o vírus da hepatite C. E em 94 ainda, em 95, em 95 eu fui parar na Unicamp, através de um médico que era o bambambam na Unicamp em termos de transplante, que ele tinha feito o primeiro transplante hepático
acho que em 81. Então, em 94, em 95, eu cheguei até ele, Dr. Leonardo, cheguei até ele e ele então falou assim, vai ter que fazer um transplante, é o que vai te curar. E eu parti para isso. Eu rezei bastante, eu sou muito católico, e pai... O que passou pela cabeça do senhor assim que o senhor recebeu a notícia? Eu sempre fui muito católico e fui muito confiante, uma pessoa muito confiante em tudo que eu fiz, entendeu? Então eu me apeguei em Deus, Nossa Senhora Aparecida, e rezando, e levando com a maior naturalidade possível. A fé te fortaleceu nessa etapa, então? Muitíssimo. Sem sombra de dúvida. Não? E o senhor enfrentou com mais tranquilidade? Com tranquilidade total. As pessoas, os médicos, enfermeiros, falavam, pô, você está tão bem, né? Eu vou até entrar em um detalhe, por exemplo, o dia que eu fui chamado pela Unicamp para ir urgente para lá, né? Eu fiquei procurando algum amigo que me levasse, porque eu não podia dirigir, né? E fui. Então chegou lá, aquele banho, aquela limpeza todinha, aquela higiene todinha do corpo, né? Aí a enfermeira me deitou em uma máquina, me cobriu e me levou para a sala onde eu ia tomar anestesia. Coincidentemente, o anestesista era meu conhecido, Gilberto. Aí então eu fui para a sala de anestesia e a enfermeira, quando me pegou com a maca e foi me levando, ela começou a cantar uma música do Cartola. Bate outra vez com esperanças o meu coração. Eu sempre gostei muito de música, e principalmente o Cartola. Então ela foi me levando, foi cantando, mas ela não sabia a letra, ela entrou em looping. Começou uma fase repetitiva da música. O senhor ajudou ela a cantar? Aí eu ajudei ela a cantar e fui cantando. Quando eu entrei na sala aqui, coincidentemente eu entrei por uma porta, pela outra foi entrando um anestesista. Ele falou, pô, mas você não tem jeito, né, Décio? Entra cantando na sala de cirurgia. Nessa hora, rapaz, o pessoal entra aqui chorando, segurando vela na mão, e você cantando um samba com a enfermeira? Olha. Falei, pois é. Aplicou injeção de anestesia, dormi então, e fui uma cirurgia de 12 horas. E quanto tempo o senhor teve que aguardar para ser transplantado? Nessa época não tinha ainda a formação de filas, aquela dificuldade todinha para arrumar um doador, como é até hoje, né? Depois começou aquela avalanche de pessoas necessitando de um órgão e tal, e rezando, e pedindo, e divulgando e tal, né? Eu mesmo cheguei a divulgar muito a necessidade da doação de órgãos, porque eu fui presidente da APOI, né? A APOI foi um órgão que eu ajudei a criar dentro da Unicamp. É uma associação. Associação dos Transplantados Hepáticos do Interior, tal, uma coisa assim. Então, o dia 27 de setembro, né, é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E uma semana antes do dia 27, a gente fazia a abertura para a campanha de doação de órgãos, que era uma semana. E nessa ocasião, a gente fazia uma divulgação e ficava envolvendo uma porção de pessoas. Exército, prefeitura e aí por diante. Senhor Dalécio, eu posso pedir um minutinho para o senhor que a gente vai ouvir também uma pessoa que foi transplantada também. Aí nós vamos saber um pouquinho mais dessa história da associação, Tudo que é bem. muito importante. Tudo bem. Mas além da história do senhor Dalécio, a nossa repórter Priscila também foi conhecer a história do seu Pedro. Vamos conferir. Eu trabalhava nos Estados Unidos, fui por um intercâmbio cultural e eu acabei ficando como legal. E o meu serviço aqui no Brasil era hospital. Eu trabalhei sempre no hospital, fiz enfermagem e eu quis continuar lá. Mas o meu inglês não era tão avançado, mas até que eu consegui aquilo que eu queria. Fui devagar, fiz um curso de flebotomia, e fui trabalhar num centro cirúrgico. Eu fui contaminado com um paciente através de um
de uma agulha contaminada. Eu mesmo infelizmente, uma remoção da placa cirúrgica, eu perdi o balanço da minha outra mão e me espetei com a agulha que eu tinha acabado de tirar da veia do paciente. Em 1991, nós realizamos o primeiro transplante de fígado aqui na Unicamp. Já são cerca de 1.200, quase 1.200 que foram realizados, graças a Deus com resultado bem satisfatório, né? A gente atende pacientes aqui, atende todos os pacientes, desde que ele entre com a chancela Unicamp, né? Então, eles são encaminhados de outros serviços. Praticamente, o nosso serviço é um serviço de referência para 8 milhões de pessoas no interior de São Paulo. Para ser doador de órgãos e de tecido aqui no Brasil, não é necessário fazer nenhum tipo de documento registrado em cartório. Basta, em vida, relatar o desejo a algum familiar. No geral, a família acata o pedido do parente. Por isso, é importante a informação e também o diálogo. Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2023, houve um aumento de 17% nas doações em comparação ao ano anterior, graças aos esforços na formulação de estratégias que aumentaram a oferta de órgãos e tecidos para transplantes e reduzindo o tempo de espera dos pacientes em lista. A pasta destaca também o papel das famílias doadoras por acreditarem e apoiarem o Sistema Nacional de Transplantes na missão de ajudar a salvar vidas. Em janeiro a setembro de 2023, 3.060 doações se efetivaram. Pedro Colombo, hoje com 74 anos, sabe bem a importância da conscientização da família nessas horas. Há 22 anos recebeu um transplante de fígado e ganhou uma segunda chance de viver. O senhor foi contaminado com o quê? Hepatite C. O paciente já era infectado, mas ele não estava lá por esse objetivo. Ele estava com problema renal e estava desencadeando outro problema, e eles iam abrir somente para ver, né, o que era que realmente estava acontecendo. E ele já estava com 2 tumores também no fígado, né? E então era um caso grave, né? O paciente normalmente ele é portador ou de uma insuficiência hepática aguda grave, ou seja, normalmente ele é um paciente rígido ou não tinha conhecimento da doença hepática, né? Normalmente são mais jovens, ele fica amarelo de repente, ele fica confuso, chega até a coma. E se a gente não faz o transplante nesses casos de insuficiência hepática aguda grave, eles podem ir a óbito, às vezes, em 3 dias. Né? Então, ele ganha o que a gente chama de prioridade nacional, porque o caso é muito grave. Tá? Aí, fora isso, nós temos os pacientes que têm doenças crônicas que agudizam ou doenças crônicas que ganham situação especial, né? Que são classes diferentes. Às vezes o povo fala assim, mas por que eu estava no lugar 15 e agora eu fui para o 20? Porque entraram esses casos ou de situação especial ou que são agudizados. E a gente trabalha com score já desde 1997 no Brasil, que é chamado MELD, que é o Model End-Stage Liver Disease, que é um índice de gravidade da doença hepática. Porque antes disso, antes de 2007, era só pela ordem cronológica. Eu estava grave, você estava na lista, mas você era menos grave que eu tinha entrado primeiro, você acabava fazendo o transplante. No final dos anos 90, surgiu o conceito do MELD, que hoje é adotado no mundo, com algumas variações, né? Cada país fez a sua adaptação, que é adotado no mundo inteiro, que é, eu vou fazer o transplante pelo critério de gravidade. Então, a gente usa o MELD aqui em São Paulo, para inscrição é sempre o MELD maior que 15, e no resto do Brasil é maior que 11, porque a gente responde por quase 60% dos transplantes de fígado do Brasil. Então, como são muitos pacientes, a gente teve que subir o MELD para que esses pacientes pudessem ser atendidos e nem todos ocupassem lugar na lista, né? E sim aqueles que realmente necessitam. O país bateu recorde de transplantes de fígado, coração, córneas e células da medula óssea. Mas ainda há quase 60 mil brasileiros nesse momento esperando renascer.
A fé realmente fortalece nossa vida, não é mesmo? Que bonito ouvir não apenas o Sr. Dalécio, mas também a história do seu Pedro, que mais do que uma história, trazem também testemunhos de vida. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Histórias em Conexão está de volta e hoje conhecendo e nos emocionando com a história do Sr. Dalécio, que precisou ser transplantado após ser diagnosticado com hepatite C. Bom, nós conhecemos um pouquinho da tua história, conhecemos um pouquinho da história do seu Pedro. E como é que está o seu ritmo de vida hoje, seu Dalécio, depois de transplantado? Vou voltar um pouquinho. Eu, quando aguardando a minha chamada para fazer o transplante, eu sofri muito. Foram mais ou menos 2 anos de sofrimento. Não podia dar alguns passos a mais na minha vida andando, que já sentia cãibra nas pernas, cãibra no peito, muita cãibra no peito. Sofri bastante. E aí então o transplante, fiquei internado 16 dias no Unicamp, pós-transplante, e me recuperei de uma forma assim espetacular. Não sinto nada, não tenho nada, nunca tive nada sobre rejeição hepática, nada. Muito, e com um adendo, né? O doutor Leonardi me incentivava e falava, vai jogar bola, vai correr, entendeu? Vida normal. Normal. Ele me ligava na minha casa e falava, vem aqui. Aí eu ia no Unicamp. Ele me levava, ele pedia para mim ir com camisa de botão, que eu pudesse desabotoar, né? Então eu chegava lá, ele me levava na sala onde estavam os enfermos, aqueles que estavam aguardando o transplante, ou então aqueles que tinham recém-transplantado. E ele me levava, mostrava para a pessoa assim, olha, ele fez transplante e saiu daqui faz 20 dias. E abria minha camisa e dava soco na minha barriga, em cima da cicatriz. Sentia dor, não? Não, sentia nada, porque o psicológico, né? Ele falava assim, aguenta firme, você tem que mostrar para aquele cara que foi transplantado faz 20 dias, ou então aquele cara que vai ser transplantado, você tem que mostrar que é normal, que você não tem nada. Então eu levantava minha cabeça e pá, batia, entendeu? E eu aguentava firme, mas não sentia nada realmente. O psicológico ajudava nesse aspecto, né? E aí foi. Então eu nunca tive nada, eu levo uma vida normal, normalíssima. Entendeu? Voltei a jogar futebol na várzea com meus amigos, correndo, dando pontapé, levando pontapé. Normal. E hoje o senhor é um exemplo para vários transplantados, né? O exemplo transplantado e a força que eu tive para carregar comigo a divulgação da necessidade de arrumarmos doador de órgãos e a necessidade de comover, de juntar as pessoas em grupos, né, e convencê-las a avisar a família. Porque a lei sobre a doação de órgãos, houve muitas mudanças da década de 90 para cá, entendeu? Então, convencendo as pessoas a convencer sua família da necessidade de falar que eu quero, quando morrer, doe meus órgãos. Entendeu? Isso é muito importante. Então, dentro da própria Unicamp, nós criamos a APOI, que é a Associação dos Portadores de Hepatite e Transplantados Hepáticos do Interior, né? Eu, o Dr. Leonardo e mais alguns amigos transplantados na época também. E criamos essa associação, e nessa ocasião eu morava sozinho, eu estava sozinho. E minha casa era uma casa grande, confortável, graças a Deus, e lá eu levei muitos amigos meus, porque eu era uma pessoa muito conhecida, né? Sou ainda, graças a Deus, no meio de esportes, então eu tomava conhecimento. Por exemplo, o Hermínio jogou futebol na Inter de Porto Alegre, né? E ele veio jogar no São Paulo e contraiu hepatite C. Me procurou.
Ô, Daleste, então, vem aqui para casa. Então, eu acomodava esse pessoal na minha casa. Olha. Entendeu? Eu acomodei várias pessoas na minha casa. E tinha pessoas que vinham na Unicamp fazer o tratamento, né? Era Interferon o nome da droga que combatia a hepatite C, né? Então, o pessoal de Bauru foi em casa. Morreram 3 amigos na minha casa, que estavam esperando um órgão e não conseguiu, não deu tempo. Entendeu? Estava tomando a medicação. Tomando medicação, indo no Unicamp hoje, volta amanhã, tem que voltar. O cara morava, ele não morava no Rio de Janeiro. Ele não tinha condição de sair, vir num dia, na segunda e voltar na quarta, na quinta. Entendeu? Então ele ficava em casa. E em casa eu cuidava desse pessoal. Isso foi muito gratificante, muito bom. Isso aí me dava energia para mim dar continuidade ao processo. Nós vamos para o Rápido VT, Tá aqui para a gente continuar a história aqui, sabendo um pouquinho mais sobre isso. E vocês se lembram que no bloco anterior, nós começamos a contar a história do seu Pedro, não é? E agora chegou o momento de descobrirmos como termina a história dele. Roda o VT. Eu estou vivendo normal. O transplante me voltou à vida. A grande massa é realmente o paciente que recebe o doador com morte encefálica. Então, esse paciente que é um doador com morte encefálica, normalmente é alguém que teve uma alteração neurológica importante, que causou um rebaixamento mental, que chama escala de Glasgow, normalmente abaixo de 3, onde aí sim vão ser feitos exames específicos, né? O Sistema Único de Saúde, no Brasil, é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. E sua eficácia com o método de fila para transplantes é reconhecido internacionalmente. O SUS realiza um trabalho fundamental na gestão e distribuição de órgãos, garantindo que aqueles que necessitam de transplantes tenham acesso igualitário e justo aos procedimentos necessários. Além disso, o SUS oferece acompanhamento abrangente aos transplantados, garantindo que recebam cuidados médicos contínuos e suporte psicossocial ao longo de suas vidas. Crucial, já que os pacientes transplantados frequentemente enfrentam desafios de saúde específicos e podem precisar de cuidados especializados a longo prazo. O time de transplante, ele tem que ser obrigatoriamente multidisciplinar. E a gente fala não só multi, mas interdisciplinar. Não é só a sua opinião, não é só a nossa opinião. Isso é que é ser multidisciplinar. Então, como é que a gente trabalha? Já no pré-operatório, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma reunião fixa toda sexta-feira de manhã, onde esse grupo se reúne para discutir os casos. Isso é muito importante, porque aí eu trabalho com 16 especialidades do modo interdisciplinar e trabalho com 38 subespecialidades diretamente. Então, a gente tem um enfermeiro, a nossa parte de enfermagem é muito importante, porque ela acompanha, existe uma linha de cuidado que ela acompanha o doente antes, durante e depois, não são as mesmas pessoas, cada uma tem sua subespecialização dentro disso. Aí você tem um infectologista, você tem um hepatologista, você tem às vezes um gastroenterologista, eu tenho um endoscopista, eu tenho um intensivista, eu tenho um anestesista, eu tenho um psicólogo, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho assistente social, tá? Aí tem fisioterapeuta também na UTI, nas enfermarias para isso, tem um hemoterapeuta, eu devo ter esquecido de mais algum. Mas então a gente trabalha conjunto. Então o transplante, ele é por si só multidisciplinar. Depois da alta, uma vez por semana, depois do primeiro mês 2 vezes por semana, depois do terceiro mês ele vem cada 2 meses, depois do 6º mês ele vem cada 6 meses. Hoje a gente consegue, graças a uma lei do Ministério da Saúde, fazer com que essa medicação, a medicação que eles usam é a medicação imunossupressora, que eles usem essa imunossupressão e eles consigam da farmácia. O SUS é o único lugar onde esses pacientes conseguem medicação pós-transplante durante toda a fase da sua vida na área da transplantação. É só isso, só acontece no Brasil. Eu tenho que agradecer os anjos da Unicamp, tenho que agradecer os médicos, as enfermeiras, todos. Abordar uma família que acabou de enfrentar a perda de um ente querido é um dos momentos mais sensíveis e delicados na prática médica. Quando essa abordagem inclui a possibilidade de doação de órgãos,
a situação se torna ainda mais complexa e requer profissionais altamente qualificados e sensíveis para lidar com a questão de forma ética e compassiva. Você acaba fazendo cursos, mostrando como você detecta o potencial doador, como é que ele pode ser abordado, quais os exames que são feitos e como você deve falar com a família. Essa comunicação chamada de más notícias para a família, ela tem cursos específicos, né? O pessoal no Brasil foi treinado pelo pessoal da Espanha e hoje a gente tem no Brasil áreas de excelências em captação nessa resposta, que é principalmente o Paraná e Santa Catarina. São Paulo ainda está na média, né? Não, pode melhorar muito ainda, porque às vezes assim, você perder um ente querido, ninguém está preparado para isso. Por mais que ache que sim, não está. Então você chegar e conversar com a família que acabou de perder um ente querido, não é você chegar em cima. Esse trabalho começa a ser feito na admissão do doador. Porque normalmente ele não chega bom e sai. Normalmente ele já chega, como eu falei para você, com essa escala neurológica de classificação de coma no grau 3, que é muito baixo. Né? Então a família já é comunicada que existe uma alteração neurológica grave que pode levar esse paciente à morte cefálica e, consequentemente, ao óbito. Então a família tem que ser preparada de um modo adequado, por isso que é feito cursos. O fígado, ele me devolveu a vida. Eu fui um privilegiado por ter conseguido, porque tem gente que está aí necessitando do transplante. Eu sou rico na sorte que Deus me deu. Eu acho que todo mundo não deve pensar duas vezes em quando alguém fala, o dia que eu for embora, não vou falar a palavra que é tão desagradável, mas eu quero que seja doado, eu quero viver num outro corpo, entende? Porque isso daí é salvar a vida. E eu tive esse privilégio, eu vou ser muito sincero, viu? Eu me emociono quando eu vou muito fundo nessa parte, porque realmente você pensa os familiares, está perdendo, a pessoa está indo embora. Mas se vocês fizerem a vontade dele, é porque ele tem querendo dar essa extensão, uma partícula dele que me coube aqui. Eu estou há 22 anos aqui, vivendo alegre, sempre comento com todos os meus amigos quando eu dou aula de dança. Ninguém acredita, às vezes eles falam, Pedro, você dança com cinta? Danço com cinta. Por quê? Para me livrar de impactos, de coisas, né, que eu faço, mas estou vivendo normal como qualquer outra pessoa. E a coisa mais importante é a gente sempre lembrar que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso ser uma doadora. Hoje eu estou aqui, mas quem sabe um dia podem precisar de um órgão. Né? Então, nós temos uma vida onde nós estamos numa mão dupla. Tanto podemos ser o doador um dia, como podemos ser o receptor um dia. E isso é muito importante, porque sem órgão não há transplante. Sem transplante essas pessoas morrem. Eu tenho que agradecer a Deus e a Unicamp e a família que fez a doação com tanto carinho que eles, a resposta que eu recebi da carta que eles me escreveram, porque eu queria conhecê-los pessoalmente, eles falaram, nós fizemos a vontade do nosso filho, o que ele queria que acontecesse se um dia ele fosse embora. Então, eu agradeço de coração, né? Isso é uma... Que alegria poder ouvir a história com um final feliz, não é mesmo? Muita saúde ao seu Pedro e toda a família. E aqui no nosso estúdio, no próximo bloco, o seu Dalécio vai contar sobre o presente que ele recebeu após o transplante, o nascimento da filha Fernanda. Não saia daí, nós voltamos já. O Histórias em Conexão está de volta e hoje contando a bonita e inspiradora história do Dalécio. Seu Dalécio, o senhor estava falando então no bloco anterior sobre o nascimento da sua filha, que foi um presente de Deus que o senhor recebeu logo após o transplante, né?
Na ocasião, eu tomei conhecimento que eu era o único transplantado que contribuiu com a família, né? Com a esposa, no caso, e tive uma filha chamada Fernanda, que hoje é advogada e mora em São Paulo, está casada com 25 anos de idade. E que graça que o senhor recebeu, hein? Fiquei muito feliz, né? Não só eu, como a esposa na época também. E os meninos também gostaram, porque foi um presente para eles também, né? A família todinha participou, né? Porque era um caso raro, né? Transplante não é como é hoje, né? Hoje, pra você ter uma ideia, de 2013, que faz o quê? Faz 11 anos, até hoje, foram realizados 25 mil transplantes. 25 mil transplantes? No Brasil. Entendeu? Isso é controlado por uma associação que com sede em São Paulo, que controla todos os transplantes realizados em todos os hospitais do país. Então, chegaram a computar 25 mil transplantes. Seu Dalécio, o senhor, né, com uma história tão bonita como essa, superação, o senhor montou a associação, como o senhor se sente hoje fazendo esse trabalho de conscientização, impactando na vida de outras pessoas? O nosso grupo, que nós formamos a APOI, que era a Associação dos Portadores de Hepatite e Transplantados Hepáticos do Interior, então nós fazíamos a campanha no dia 27 de setembro de cada ano e conseguimos grande número de pessoas que passaram a ser doador, comunicando à família o seu desejo, os amigos e aí por diante. Entendeu? Então hoje já não tem mais isso. Hoje por quê? Porque hoje é divulgado de uma outra forma. A própria imprensa ajuda na divulgação da necessidade de obtermos mais candidatos à doação de órgãos. E o senhor, como é que o senhor fazia esses eventos? Eu fazia envolvendo a prefeitura, envolvendo o Corpo de Bombeiros, Exército, todos eles participavam. Eu fazia um jogo de futebol entre transplantados contra os médicos. Olha! Era espetacular isso aí. Isso aí era uma manchete, né? E tinha uma divulgação muito grande, muito boa, né? Fazíamos uma noite musical em algum lugar, algum ambiente que tinha música ao vivo, em Campinas tem bastante, né? E aí por diante. E o pessoal participava? Participava muito e com alegria. Impactar a vida das pessoas é muito importante. Mexia com a vida das pessoas. Sensibilizava as pessoas, né? Então muitas famílias, a gente tomava conhecimento na ocasião, que o doente participava com a família. Mãe, pai, quando eu morrer, eu quero que doe meus órgãos. Olha, ou seja, impactava de uma maneira muito positiva, né? Exatamente. E deixava uma mensagem de esperança a as pessoas que precisam de um transplante, né? Exatamente. Como é que o senhor vê isso hoje? Uma mensagem que para as pessoas que precisam de um transplante hoje, seu Eu me sinto muito feliz com isso e devo isso a Deus. Amém. Por ter tido essa iniciativa, por ter feito as campanhas, ter participado disso junto com outras pessoas. Acabei envolvendo outras pessoas que jamais se imaginavam isso. Eu convenci as pessoas a participarem da campanha. Então, isso foi muito significativo para mim, entendeu? Então, eu hoje lembro disso com saudades e feliz, porque eu consegui ajudar muitas pessoas com isso. Tenho certeza disso. E uma mensagem de esperança para as pessoas que precisam? A mensagem é que as pessoas tomem conhecimento da causa nobre que isso é. Eu imagino o quanto emociona, né?
Desculpa. Imagina, a gente sabe o quanto é Eu me emocionante, emociono. porque, de certa forma, o senhor, né, Contribuir. contribui muito na vida das pessoas. Contribuir. E também eu, por ser uma pessoa muito conhecida, principalmente no meio de esporte, né? E também profissionalmente. Acabei, por ser assim, divulgando isso de uma forma ampla, entendeu? E isso me traz felicidades, me traz a fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Porque o senhor está salvando a vida de muitas outras Eu pessoas. acho que né? eu ajudei bastante. Ajudou, não só ajudou, mas como tem ajudado, continua ajudando, viu, seu Dalécio? Graças a Deus. Hoje, Graças a Deus. hoje aqui, só o fato de o senhor estar aqui, hoje, falando sobre o assunto, falando dos desafios, né, incentivando as pessoas a doarem os órgãos. Então, assim, o senhor está salvando muitas vidas, aqui também. Fiz também algumas propagandas, né? Programa em televisão e tal, divulgando a necessidade, divulgando o trabalho que eu fiz e divulgando a necessidade disso ter uma continuação, entendeu? Em prol das pessoas que necessitam de um órgão. E como é que você enxerga a vida hoje, seu Dalécio? Eu vou fazer 80 anos no mês que vem e me sinto jovem, graças a isso. Jovem, feliz? Feliz, muito feliz, muito feliz. E outra, eu tive uma filha, pós-transplante eu tive uma filha, que é a Fernanda. Deus. E que te traz, muito orgulho, e que é graça maior que essa, né? A Fernanda tem 25 anos e o meu filho mais velho tem 56. Olha que benção. Entendeu? Então é 40 anos praticamente De 30 diferença. anos. 30 anos de diferença. Diferença, entendeu? É muita graça, é só Deus para abençoar. Exatamente. Seu Dalécio, eu quero agradecer o senhor, né? Em nome de todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, agradecer, né? E dizer que o senhor é uma inspiração para todos nós. Graças a Deus. Uma esperança para as pessoas que esperam um Exatamente. transplante, né? Exatamente. Muito obrigado. Não, que é isso. Deus Sempre... abençoe o senhor. Amém e as ordens. Muito obrigado, viu? E agradeço você também que nos acompanhou até aqui, essa história maravilhosa do seu Dalécio, e também conhecemos a história do seu Pedro. Muito obrigado, que Deus abençoe e uma boa noite.